Em uma edição da newsletter Desejante, eu escrevi sobre o quanto eu gostaria de acreditar mais em Deus, mas é tanta coisa que me distrai. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, mentora de mulheres, escritora, guia na residência criativa que vai acontecer na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, dos dias 5 a dia 1 a 5 de outubro, comecei pelo final. E restam apenas 3 vagas até o momento dessa gravação. Então, eu vou deixar aqui embaixo toda a descrição do que vai acontecer. Serão 5 dias em trabalho profundo de conexão com a sua energia criativa e também de desfrute, de deleite. Obviamente, porque a gente vai estar num paraíso e eu não iria ser maluca de privar vocês de viver aquele lugar. Estaremos entre mulheres, estaremos com momentos de troca, de comida boa, de muita conexão. Vai ser lindo o que eu tô preparando para vocês. É para mulheres que desejam se reconectar com a sua força criativa. Talvez você esteja sentindo que você está desconectada de si, que você precisa se reconhecer, que você precisa reconhecer a maneira como você se expressa e se coloca no mundo, de um lugar mais profundo e não de um lugar de técnicas e estratégias que não estão te acessando. Vem viver isso com a gente então. Faltam apenas 3 mulheres nessa roda e eu vou deixar todas as informações aqui embaixo para vocês. E entrando aqui no tema de hoje, ele é um tema polêmico, né? Principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais cristãs. O conservadorismo religioso tem crescido bastante no nosso país e talvez no mundo também. Mas não é sobre esse tipo de Deus que eu quero dizer aqui. Inclusive, eu já quero fazer um pedido, o mesmo pedido que eu fiz na newsletter. Eu não quero ser convertida, tá, gente? Não estou aqui para isso. Eu tenho a minha fé, eu vou explicar para vocês ao longo desse episódio. Esse não é um pedido de salvação ou de conversão. Eu tenho muita convicção daquilo que eu quero seguir. E eu aceito e assumo os efeitos colaterais das minhas escolhas. Então, se você segue uma religião, muito bom pra você. Seja feliz, tá tudo certo. Eu vou trazer aqui o meu ponto de vista de tudo isso e espero ser respeitada por você, assim como eu tô respeitando seu espaço também, ok? Quando eu escrevi sobre querer acreditar mais em Deus, eu tava. Tem uma coisa muito atrelada a isso. Eu sinto um pouquinho de inveja, sendo muito honesta, de quem tem tanta convicção em uma coisa que acredita naquilo sem questionar. É uma inveja meio estranha, assim, porque ao mesmo tempo que eu tenho inveja, eu gosto muito de ser questionadora. A inveja que eu sinto vem de um lugar de que, pra mim, olhando aqui de fora, as pessoas que têm muita convicção naquilo que acreditam, elas têm muita segurança na própria existência. Elas confiam tanto que algo, no caso Deus, Jesus, sei lá, está cuidando dos passos delas, que elas realmente entregam, né? Elas se entregam ao processo, porque Deus no comando e o que Deus quiser pra mim vai acontecer. E mesmo as coisas negativas que acontecem na vida delas, elas são capazes de olhar e falar: Deus quis assim, e, e simplesmente se resignarem. Eu não sei ser desse jeito e eu não acho que é a melhor maneira de se viver. Ao mesmo tempo que eu precisei admitir pra mim mesma que eu sentia uma profunda inveja de quem consegue relaxar nessa existência sabendo que tá tão cuidada o tempo inteiro. Eu tive esse insight, eu sigo uma criadora de conteúdo que, que é cristã e apesar da nossa divergência de crença, eu gosto muito do conteúdo dela e das coisas que ela fala. E eu percebi que eu comecei a ter uma pequena irritação toda vez que ela falava alguma coisa sobre, porque Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu ficava profundamente irritada, porque eu falava, cara, Deus tem problemas maiores do que a sua bolsa, do que o seu sapato, do que, sabe, pelo amor de Deus. Continuo achando isso, tá? Continuo achando isso. Eu ainda acredito que Deus tem problemas maiores do que a vida material de alguém. Mas eu ficava irritada, não é só esse lugar de, putz,
Não tem como acreditar nisso, porque realmente, se Deus tá olhando pra vida material de alguém, não tá olhando para as pessoas que estão passando fome, sofrendo e tal, que Deus maluco é esse, né? Mas não vinha só desse lugar de crítica, vinha de um lugar de irritação, e aí eu fui investigar e eu entendi que no fundo era uma certa inveja. E é tão delicado isso que eu tô colocando pra vocês, porque, veja bem, eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito nesse Deus que tá resolvendo passagem de avião e, enfim. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito que exista sim uma força maior. Eu acredito na fonte criadora. Eu tenho bastante convicção de que ela existe. Mas eu também acredito muito no nosso livre-arbítrio e acredito muito que cada alma está aqui para experienciar algumas coisas e que por mais que a gente tenha amparo espiritual, eu acredito no amparo espiritual, eu tenho os meus guias e mentores espirituais, ao mesmo tempo eu sei e já ouvi deles que eles não podem fazer nada a não ser que eu me decida. Essa vida está nas minhas mãos, ela é minha para cuidar. Eu tenho responsabilidade pela história que eu vim contar aqui. E eu tenho responsabilidade pelas escolhas que eu faço para contar melhor essa história. E eu tenho que lidar com as consequências dessas escolhas, porque sou eu que estou aqui botando a cara a tapa. Eu posso ter conforto na minha espiritualidade, eu posso acender uma vela. Não sei se tá dando para ver que eu tenho um altar aqui com Santa Sara Kali. Sou devota de Santa Sara Kali, que é padroeira dos ciganos e do tarô e do parto também. Eu posso acender uma vela para ela, eu acendo inclusive, eu peço conforto, eu peço ajuda, eu peço um direcionamento, eu uso muito o tarô para conversar com os meus guias, eu peço para eles me dizerem ali através das cartas o que eu preciso ouvir, mas todas as vezes que eu peço para eles me dizerem o que eu preciso fazer, eu não tenho essa resposta, porque quem tem que decidir sou eu. E eu tenho essa crença sobre a vida. Eu tenho essa crença de que tá comigo. E às vezes eu acho que isso é uma pitada de excesso de controle que eu trago. De achar que eu sou capaz de controlar tudo na minha vida. Se eu pudesse abrir mão e deixar um pouco a vida fazer o trabalho dela, como eu tenho me exercitado a fazer, já dá um pouco de alívio. Só que essa sensação de segurança plena, de que alguém está assim olhando por mim e fazendo, me ajudando a fazer escolhas, eu nunca senti. Eu acho que eu só senti na minha infância quando tinham os meus pais ali, me orientando e decidindo e me guiando, e eu tinha tranquilidade de ir no banco de trás do carro dormindo, porque eu sabia que tinha duas pessoas guiando o volante e, e eu podia simplesmente curtir a paisagem, dormir. Eu falo dormir porque eu entro no carro, gente, eu durmo. Dormir e confiar de que eu estava bem cuidada, sabe? A última vez que eu senti isso foi quando eu era uma criança, uma adolescente talvez, né? Mas depois que eu saí da casa dos meus pais, eu nunca mais me senti 100% segura. Eu sempre me sinto à beira de perder essa segurança. É muito cansativo você ser a única responsável por você o tempo inteiro. E eu sei que sentir que eu sou a única responsável por mim é também uma forma de controle, sabe? Porque eu não sou, né? Eu ainda tenho meus pais, eu ainda tenho família, eu tenho muitas pessoas que podem, enfim, me ajudar, me amparar. Mas é impressionante como eu tenho muita dificuldade de me sentir amparada e segura e não sentir que só eu sou capaz de fazer tudo o que eu preciso para minha vida. Você que tá me ouvindo nesse momento, você se identifica com isso que eu tô falando? Eu gostaria muito de saber. Quando eu escrevi a newsletter, muitas pessoas se identificaram com essa sensação de querer muito confiar em algo maior e ter certa dificuldade, de querer entregar, delegar as coisas para a vida e ter dificuldade, ser muito crítica de repente. Eu sou muito crítica, eu penso demais, eu sou extremamente racional. Eu acho que determinadas coisas eu não tenho que ficar pedindo pro universo, porque o universo tem coisas maiores para para resolver em num mundo tão, tão, tão caótico. Ao mesmo tempo que me colocar bem pequenininha é muito bom, porque faz com que eu me sinta mais leve dentro dos meus problemas. Tem horas que faz com que eu me sinta extremamente desamparado dentro deles, assim. E eu não sei se você sente isso que eu tô sentindo, não sei se você tem mais fé de que,
onde você está pisando existe mais segurança, mas eu senti de trazer essa ideia para vocês, de trocar essa ideia com vocês, porque é algo que acaba interferindo bastante em como eu me arrisco na vida. Eu sou uma pessoa bastante corajosa, eu sinto. Eu sinto que muitas vezes eu consigo e vou atrás daquilo que eu quero. Mas eu ando percebendo que eu corro poucos riscos, porque eu já não me sinto completamente segura, talvez, para isso. Eu fico com medo de perder esse chão que eu já não tenho. É muito doido a gente ter medo de perder algo que a gente já não tem, né? Mas eu construí um chão minimamente sólido na vida que eu tenho hoje, e quando eu penso em arriscar isso por alguns desejos, me dá um certo medo, porque eu penso, eu vou estar sozinha para tentar construir de novo essa sensação de segurança que foi tão custosa para que eu sentisse. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim, né? Você tá atrelando essa sensação de segurança a quê? Porque a gente tem uma mania de falar, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou me sentir segura. Se eu tiver uma casa, eu vou me sentir segura. Se eu tiver uma pessoa que me banque, eu vou me sentir segura. E essa segurança, ela realmente tem que vir de dentro da gente, né? Ela tem que vir do fato de eu sentir dentro de mim que eu sustento as minhas próprias escolhas, que eu sustento e banco os meus desejos, que eu assumo os efeitos colaterais de ser exatamente quem eu sou. Se não vier de dentro da gente, nenhum lugar que a gente vai sentir essa segurança. E tem gente que não consegue sentir dentro de si e talvez busque fora. E pelo amor de Deus, isso não é um julgamento, é uma pessoa tentando entender, ok? Busque fora, busca numa religião, busca numa seita, às vezes, tem gente que busca numa seita, busca num guru, busca num mentor, busca em alguém. E eu acho bastante complicado a gente alicerçar a nossa vida e a nossa sensação de segurança em alguém, principalmente se esse alguém for humano, tá? Em Deus, eu não sei, às vezes eu acho que eu gostaria de ter mais essa relação. Mas se é em alguém humano, seja o seu parceiro, sua parceira, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa ou um guru realmente, a gente acaba ficando à mercê daquela pessoa. Mas se bem que na religião também, né? A gente atrelar a nossa segurança e a nossa confiança numa religião, a gente tá à mercê dela, porque significa que a gente tem que viver segundo aqueles preceitos, aquelas regras, para que a gente mereça esse cuidado. Então, tem uma coisa na religião cristã que é muito forte, é a obediência, né? Eu sigo algumas pessoas que são cristãs, elas falam muito da obediência, porque para você ter essa segurança, você precisa obedecer. Eu nunca fui muito boa em obedecer, talvez seja por isso que eu também nunca tenha sido muito boa em ter uma religião. Eu sou bastante da espiritualidade, mas eu sempre vou pro lado mais da rebeldia da espiritualidade. Eu não sou boa em obedecer dogmas, regras, eu não entendo, eu acho que eles são problemáticos e castradores, então eu fico me sentindo pequena, eu fico me sentindo presa e eu não tenho condições. Só que para muitas pessoas esse pagar esse preço de obedecer vale, já que eu vou me sentir segura. Eu pago o preço de me sentir completamente à deriva na minha vida para não seguir regra nenhuma de ninguém. Eu não alicerço a minha segurança em ninguém, em nenhuma religião, em nada. Talvez eu alicerce um pouco na minha condição financeira. Eu tenho uma ideia de que se eu tiver tanto guardado, se eu tiver uma estabilidade financeira, eu me sinto segura. E não é verdade, tá? Porque eu conquistei uma estabilidade financeira. Eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho a minha poupancinha, então eu consigo ter segurança dos próximos passos. E mesmo assim, eu não me sinto completamente segura nas minhas decisões. E eu não me sinto completamente segura em arriscar. Porque aí rola uma sensação de que se eu arrisco isso que me faz segura, como é que eu vou me sentir segura novamente? Porque o dinheiro, ele precisa ser gasto, né? Você precisa gastar, você precisa investir, você precisa comprar novas coisas, você precisa. Não tem como ele ficar só parado. Eu fico com medo de arriscar isso e perder a minha segurança. Então, entende que não tem como a gente projetar e alicerçar a nossa segurança, a nossa confiança em absolutamente ninguém, absolutamente nada, a não ser na gente mesma. E esse é um grande desafio. Eu trabalho muito com as pessoas que cruzam o meu caminho no meu trabalho sobre a gente conquistar segurança e confiança na hora da gente se expressar, na hora da gente se comunicar. Então, ter no nosso corpo um grande aliado para passar a mensagem daquilo que a gente verdadeiramente quer passar. Dito isso, isso não significa que você vai estar
100% confiante em todas as áreas da tua vida, porque nós somos seres humanos e a gente vai oscilar. E eu acho que é tão importante falar isso pra vocês, é tão importante pra mim, assim, tem sido trazer as minhas inseguranças pra jogo, porque eu acho que a gente acaba vivendo uma ilusão de que existe uma fórmula de ter tudo resolvido na vida, né? A gente vai vivendo uma ilusão de que, bom, quem se comunica com confiança, então não tem mais nenhuma insegurança. Quem é rico não tem insegurança. Quem é isso, a gente vai criando nessas fantasias de que quem tem aquilo que a gente deseja não tem mais nenhuma outra insegurança. E eu acho que é um pouco impossível a gente viver sem inseguranças, porque são essas minhas inseguranças que me fazem refletir sobre quem eu sou e me fazem querer evoluir. Então, justamente porque eu tenho medo de não me sentir segura, que eu trabalho isso em mim e vou criando mais segurança e confiança interna à medida do caminho. Eu já me sinto muito mais segura do que eu já me senti em outros momentos. Eu me sinto muito mais confiante na minha capacidade de me bancar, de bancar os meus desejos, do que eu já senti em outro momento. Mas é só por causa dessa insegurança que eu olho para isso e que eu trabalho isso em mim e que eu consigo me permitir evoluir, não no sentido espiritual, assim, de evolução, mas evoluir na minha vida, sabe? Talvez se eu não ousasse olhar para essa insegurança, admitir que é de fato uma insegurança, admitir que é uma inveja, admitir que tal, eu não conseguiria ir além na minha evolução enquanto ser humano. Quando eu olho para uma pessoa que tem uma religião que eu não compactuo, mas que eu vejo que ela tá se sentindo bastante confiante e segura naquilo, é o que eu disse, me gera uma certa inveja, porque eu fico pensando, deve ser muito bom não questionar a vida o tempo inteiro. Deve dar uma paz de espírito você simplesmente seguir regras e confiar. E conseguir fazer isso, e se sentir bem fazendo isso. Gente, eu tenho a sensação de que isso dá uma paz na pessoa. Ao mesmo tempo, tudo em mim fala: não, a gente não tem como viver dessa forma. Não consigo viver dessa forma com outra pessoa delegando e falando o que eu tenho que fazer. Mas eu pago o preço da inquietação. E você que me ouve talvez também pague. E é isso que eu quero trazer também pra você. Talvez você se sinta muito perdida às vezes. Talvez você se sinta à deriva. Talvez você se sinta insegura. Talvez você se questione, será que vale a pena realmente ser tão rebelde, vamos dizer assim, né? E tanto contra a maré, não seguir as regras, ou querer fazer as coisas do meu jeito, ou querer ser diferente. Será que vale a pena? Eu sei que vale a pena. A única coisa que faz com que eu sinta que vale a pena continuar nesse caminho é a satisfação que eu tenho com as coisas que eu conquisto. A satisfação de olhar pra minha vida e por mais que eu questione milhares de coisas, eu falo: "Caramba, eu tô onde eu queria estar, com a pessoa que eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo". Isso pra mim é muito grandioso, mas o preço que eu pago pra viver uma vida que não é muito dentro do padrão, é essa sensação de insegurança, é essa sensação de construir algo na areia, assim. E aí, por falar em religião, eu me lembrei que quando eu tinha 4 anos, 6, acho que 6, na verdade, eu fui num acampamento evangélico. Eu tinha uma amiguinha que era evangélica e eu quis ir no acampamento pra brincar. Eu nunca fui religiosa, minha família não é, mas eu queria ir porque um monte de criança ia brincar e é nóis e vamos lá. E uma das coisas que eu aprendi nesse acampamento foi uma musiquinha que falava. Eu vou cantar, tá, gente? Preparem-se. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir. Um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm. Mas a paz de Cristo tu tens. Se alguém fez acampamento, se alguém lembra dessa música, por favor, comente aqui embaixo. Eu nunca esqueci. E pra quem viu no YouTube, eu tava fazendo até a coreografia, porque eu me lembro da coreografia. Eu nunca esqueci dessa música. Faz muito sentido você pensar, inclusive, não só religiosamente, mas até analiticamente, psicologicamente, sei lá, você construir uma casa, ou seja, vamos pensar em relacionamento. Você tentar construir um relacionamento com alguém que não te dá sustento, que seja muito volúvel, que não
que não te mostra que está realmente querendo viver algo com você, é um absurdo. Você tem que construir na rocha, porque aí as tempestades vão e vêm, mas você continuará sustentada. Eu acho essa música muito boa, na verdade, nesse sentido, porque realmente. Mas a sensação que eu tenho é que construir uma vida fora dos padrões. E eu aqui, gente, eu não sou totalmente fora do padrão, pelo amor de Deus, né? Vivo dentro de uma casa, não tenho uma vida nômade, não tenho uma vida. Mas eu digo fora dos padrões assim, eu não tenho uma religião, o meu trabalho ele é o empreendedorismo, que acaba sendo um pouco mais instável, as crenças que eu tenho, enfim. A sensação que eu tenho é de construir, de ainda assim estar pisando em areia, estar pisando em uma terra movediça, assim, uma terra que ela não me dá estabilidade. E eu sei que eu tenho que construir essa rocha onde as tempestades vão e vêm e eu continuo dentro de mim. E eu sinto que eu estou construindo tijolo por tijolo. Eu posso não me sentir 100% segura o tempo inteiro, mas eu já me sinto muito mais segura do que eu já estive. E talvez você também. Talvez em momentos de crise, numa TPM, ou sei lá, alguma coisa deu muito errado e você perde um pouco essa segurança e você se sente que, ai, não, cara, não tô, parece que eu tô me sentindo à deriva de novo, mas perceba como você já se sentiu muito mais perdida do que você se sente hoje. Eu já me senti muito mais perdida. Eu já tive crises e crises existenciais assim bizarras, de chorar muito, de falar, meu, eu não sei pra onde eu tô indo, eu não sei mais quem eu sou. Hoje eu passo pelas crises com muito mais confiança do que eu passava aos 24, hoje aos 34. Então a gente vai criando essa estrutura que as tempestades indo e voltando, a gente se mantém em paz. A gente vai criando essa estrutura. Mas ela é mais demorada. Ela é mais instável um pouco do que a gente pedir para alguém ou ter alguém ou algo que nos dê essas normas a seguir. Eu acho que é importante que a gente fale sobre essas sensações para que a gente não tenha a ilusão de que alguém deve existir alguém que se sinta completamente seguro, deve existir alguém que tem tudo resolvido. Porque até essas pessoas que eu acabo invejando, que tem um protocolo que elas seguem e elas se sentem seguras e confiantes ali, a gente não sabe quais são as outras inseguranças que elas têm, os questionamentos que elas fazem. Talvez, por exemplo, pessoas muito conservadoras, apesar de elas terem um alicerce ali, né, para seguir, quando elas veem que o mundo tá mudando e que o mundo não é linear como elas pensaram que era, elas sofrem também. Elas gostariam que o mundo fosse daquele jeito que elas idealizaram e que elas acreditaram que era. E de repente elas veem que não, que A mais B, ou melhor, que um mais um não é igual a dois. Um mais um pode ser tanta coisa. E essas pessoas acabam sofrendo. A gente, que já não é conservador, né? A gente não sofre tanto com isso. Eu não sofro com mudanças do mundo, com, sei lá, inteligência artificial, com pessoas de gênero fluido, aquelas coisas que fazem com que muita gente se assuste, que eu acho até engraçado, porque assim, gente, pra mim a vida é isso, a vida é fluida, a vida é cíclica, a vida é mistério, a vida não é linear, ela é um emaranhado de muitas coisas. Tem vantagens a gente ser como a gente é, porque a gente se adapta muito melhor às mudanças num mundo que ele é feito de mudanças. Ao mesmo tempo que num sistema, olha a dualidade, a gente vive um mundo que muda o tempo inteiro. A natureza humana é mutável, mas a natureza do sistema que a gente vive é linear. É aqui que gera o conflito. Então, a gente que lida bem com as mudanças naturais, a gente lida mal com a linearidade do sistema. As pessoas que lidam bem com a linearidade do sistema lidam mal com as mudanças naturais. Ou seja, de um lado ou de outro, a gente tem ônus e bônus para viver, né? De um lado ou de outro, a gente vai ter vantagens e desvantagens de segui-lo. Então, eu ainda prefiro pagar o preço de ter uma vida alinhada com aquilo que eu desejo e com quem eu sou, mesmo que ela me cause toda essa turbulência interna, do que viver a partir das regras de outras pessoas. Eu não sei se eu já falei aqui no podcast, mas pode ser que eu tenha falado que uma vez eu tive essa conversa com alguém próximo a mim. Ai, mas vale a pena ser tão irreverente? Vale a pena? Que a gente tava falando, eu acho que da Rita Lee, não lembro. Ah, mas será que vale a pena ser tão assim? Porque, né, acaba que muitas dessas pessoas tiveram fins complicados. Eu falei, mas fim todo mundo vai ter. Todo mundo tem um fim. Eu prefiro ter um fim
sabendo que eu fui fiel ao quem eu sou e ao que eu quis fazer e que eu ouvi os meus desejos e que apesar de todas as crises que eu tive, eu fui atrás de viver a partir daquilo que eu acreditava, do que eu passar toda essa existência seguindo regras que não são minhas só pra viver um pouquinho, minimamente em paz, mas que paz é essa? É tipo Rapa, né? Aquela música. É pela paz que eu não quero seguir, admitido. Tem paz sem voz, não é paz, é medo. Eu acho essa frase maravilhosa. Paz sem voz não é paz, é medo. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Essa frase é muito boa. E eu acho que essa frase ela define a escolha do que a gente tem que fazer na vida. Qual a paz que eu não quero sustentar para tentar ser feliz? Talvez essa paz de ter uma segurança, essa paz que às vezes eu invejo nos meus momentos de crise, talvez não. Realmente não é uma paz que eu desejo sustentar, que eu quero sustentar para tentar ser feliz. Eu prefiro sustentar o meu caos, mas estar em paz com aquilo que eu desejo e sou e quero. Então, a gente vai ter crise. A gente vai achar que, putz, eu acho que era melhor eu estar num outro caminho, acho que era melhor eu desistir, acho que era melhor eu estar fazendo X, acho que era melhor eu estar fazendo Y. E no fundo, se mesmo com todos esses questionamentos e todas essas crises, você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, você levanta, sacode a poeira e continua no teu caminho, esse é o teu caminho. E esses são os efeitos colaterais do caminho que você escolheu. É de vez em quando você deitar ali numa pequena crise, se questionar, sentir inveja das pessoas. Levanta, sacode a poeira e segue. Esse é um efeito colateral. E aprender a atravessar esses efeitos colaterais vai te deixando cada vez mais forte, mais confiante, mais segura naquilo que você deseja. Pelo menos tem sido assim aqui. Não é sem crise que eu caminho, gente. Eu caminho em muita crise. Eu sou caótica. Quando eu falo deliciosamente caótica, porque eu sou deliciosamente caótica. Aqui dentro dessa cabeça mora um grande caos. Eu lido com ele. E eu danço com ele. E eu permito que ele me leve além, mas que nunca me paralise. Porque aí eu não sustento. Aí eu não aguento, não. Certo? Nos vemos no próximo episódio. Eu quero muito saber o que vocês sentiram disso que foi conversado hoje. Se vocês concordam, discordam, se vocês sentem essa paz. Qual a paz que vocês não querem sustentar para tentar ser feliz? Acho que é uma boa para vocês comentarem. Me conta aqui nos comentários. Qual a paz que vocês não querem sustentar para tentar ser feliz? Quero saber, pra gente conversar aqui, certo? A gente se vê no próximo episódio. Lembrando que faltam apenas 3 vagas para residência criativa. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, me chamem, tá? Me chamem lá no Instagram. Lá na página também no site que eu vou deixar aqui embaixo, tem um botãozinho que vai direto pro meu WhatsApp e vocês podem me chamar pra gente conversar sobre ela, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, tchau!